Antes de começar propriamente o tema, gente, eu queria fazer 2 convites para vocês. O primeiro convite é para o seminário de Jacó, que vai acontecer no dia 8 de maio na Asas. Ele vai fazer uma palestra aqui à noite, no sábado, dia 7 agora. E o objetivo é para tanto angariar fundos para a Fundação Sementes de Vida, mas também para a Fundação 7, Fundação Espírita Emmanuel, porque os meninos estão montando um estúdio de rádio, de web rádio, para a gente ter aqui também uma transmissão mais frequente das atividades de Campina Grande. E aí, caso você não possa ir no dia 8, você se inscreve para ajudar, assim mesmo, né? E você também pode oferecer a inscrição para uma pessoa que não está podendo pagar, que é uma forma da gente colaborar para a gente construir essa estrutura de divulgação do movimento, que muitas vezes a gente não sabe como é que acontece, mas às vezes tem mais gente vendo a palestra, por exemplo, pela web, do que aqui presencialmente. Tem evento que eu vou que tem, por exemplo, 2.000 pessoas na plateia e 60.000 pessoas acompanhando pela internet. Então hoje a gente tem uma capacidade de ampliar o discurso do Evangelho muito boa, com mídia barata, porque como vocês sabem, como a gente não pede dinheiro no contra-cheque de ninguém, a gente tem que fazer as coisas de forma simples, mais objetiva para a divulgação do Evangelho. E o outro convite que eu faço é que amanhã, lá no Partage Shopping, às 18h30, eu e a doutora Adriana Mello, aquela médica que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia, que hoje é conhecida mundialmente, recebeu ontem homenagens como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, está recebendo homenagem no mundo todo. Ela vai estar lá amanhã comigo para a gente fazer uma campanha, iniciar uma campanha de ajuda às famílias que têm crianças com microcefalia. Qual o objetivo dessa campanha? Nós sabemos que as pesquisas estão se adiantando bem, graças a Deus, para que breve a gente tenha uma vacina contra este mal. O que significará um benefício muito grande, obviamente, mas as mães que tiveram esses filhos vão ser esquecidas porque, como a mídia vai perder interesse de divulgar o assunto, elas vão continuar com os filhos com as dificuldades que a gente sabe que eles têm. Então, muitas são pessoas que moram no interior, não têm acesso à fisioterapia, por exemplo, que têm conseguido avançar muito o quadro das crianças, porque elas continuam com células fetais no cérebro e a fisioterapia precoce tem ajudado a melhorar o cognitivo e tem chegado, inclusive, em alguns casos, a fazer voltar a crescer o crânio. Veja como é impactante o processo da fisioterapia. E como essas mães moram em interiores muito longínquos e as prefeituras que vocês estão acompanhando estão todas meio que falidas ou desinteressadas de construir núcleos de fisioterapia no interior, a gente vai também fazer arrecadações no futuro para a gente construir esses núcleos e algumas mães que moram em regiões mais distantes doar o material, que não é um material tão absurdamente caro, treiná-las para que elas façam estimulação precoce na criança dela, para que ela se desenvolva. Então, muitas mães estão enfrentando, além desse drama normal que a microcefalia traz, porque ela vai ter que deixar de trabalhar e viver em função desta criança, ela automaticamente tem que focar tanto neste filho que os outros ficam sentindo-se desassistidos. Aí isso já é um outro drama. Outro drama é que muitos maridos abandonam as esposas. Aí eu não vou comentar para não destruir a imagem dos homens, que já não é lá essas coisas todas, né? Mas infeliz, por isso que a gente vê tanto problema depois quando desencarna. Então é um drama que tem muitas repercussões e o objetivo amanhã é ir assistir a palestra, não vai ser uma coisa longa, vai ser objetivamente uma fala minha, uma dela a respeito desse tema. E um convite para chegar lá e comprar um kit, que você vai comprar esse kit e vai ter uma fralda e uma lata de leite para essas famílias, porque como vocês têm acompanhado pelos meios de comunicação, a maior parte dos casos de Zika tem sido instalado em mães de baixa renda, o que torna ainda mais difícil o tratamento que elas têm que executar e também o próprio consumo de fralda e de leite que essas crianças têm. Fica o convite, por isso que hoje o tema que eu escolhi para a gente refletir juntos é indo além de si mesmo. Que todas essas questões incluem um chamamento que está contido num dos capítulos magistrais do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar do tema da salvação. Nós sabemos que a discussão da salvação, teologicamente falando, ela é repleta de conflitos e de interpretações mil, e durante a construção da obra da terceira revelação, os Espíritos tiveram todo um cuidado de evitar que os erros cometidos no passado não se repetissem no presente. A partir do momento em que se diz, por exemplo, que a lei de Deus está inscrita na consciência e não em livros sagrados, isso tem como objetivo, primeiro, evitar que uma religião diga que é a dona da verdade, já que a verdade está inscrita em cada um de nós.
Deste modo, não é o Bhagavad Gita, não são os evangelhos, não é a Torá, não são as sutras, não é o Alcorão. Ali também está contida muitas informações preciosas sobre a lei de Deus, mas não somente ali. Sobretudo e acima de tudo, nas nossas consciências. Por mais que a gente possa dizer, mas eu não sou uma pessoa tão pouco consciente de mim mesma, mas ela está escrita de um modo que, por mais que a gente tente criar subterfúgios, argumentos, fugas, para tentar fugir de que a gente está cometendo um erro, nós sabemos, cada um de nós aqui sabe, no fundo, quando está fazendo a coisa errada. Porque há um incômodo, há um desconforto. Inclusive, quando a gente tem que explicar muito porque está fazendo, já sabe, é porque está errado. Porque o que é bom você não explica, você simplesmente faz. Toda vez que você tem que usar um monte de argumentos e justificativas para fazer alguma coisa, você está tentando se convencer e tentando fazer com que a sua consciência, que está nela escrita a lei de Deus, seja, digamos assim, enganada, mas não consegue. Durante algum tempo a gente convive com esse desconforto de um discurso e uma prática diferente. Mas o processo de progresso vai provocar em nós que esse desconforto ganhe uma tal estatura e provoque um tal desconforto que a gente não tem outra alternativa que não seja romper com os velhos hábitos, romper com a velha criatura e deixar que esse evangelho vivo se expresse em nossas vidas. Portanto, aí a gente já percebe o cuidado dos Espíritos em instaurar a ideia de uma visão completamente ecumênica de Deus, que não está para alguns, mas para todos. A partir daí nós temos uma ideia clássica, não de um Deus tribal, não de um Deus de um público específico, de uma raça específica, de uma cultura específica, que a gente vai percebendo, inclusive no próprio cristianismo, ao longo da leitura dos profetas, como eles vão ressignificando Deus, que muitas vezes, apressadamente, na leitura do Evangelho, sem estudo profundo, parece uma contradição na concepção de Deus no Evangelho, quando na verdade é uma evolução conceitual de Deus. Dos primeiros profetas até Jesus, que vai chamar de paizinho, nós temos o Jeová, Deus dos exércitos, o pastor de Davi e o paizinho de Jesus. Então nós temos uma ampliação da percepção desse ser amoroso que nos criou. Então não há uma contradição, há uma evolução conceitual, porque eram homens pensando sobre Deus, como na própria filosofia dos gregos até hoje, são pessoas pensando sobre o porquê estamos aqui, o significado da vida, para onde vamos. Então, no momento em que você cria a ideia de que existe um Deus que é só seu, você começa a imaginar que todos os outros não têm Deus e você se sente autorizado a agredir, a humilhar, a matar, inclusive, porque não acredita num Deus que é o seu, que é o único, que é o correto. Foi também pensando nisso, para tirar o espírito de partidarismo, para tirar aquela ideia de que somente os meus devem receber o melhor tratamento, de mim devem ter a melhor postura, que também quando se tratou da ideia de salvação, os espíritos procuraram ampliar a percepção de salvação. A gente sabe que do ponto de vista da discussão teológica, ficou muito clara que durante a Idade Média, todos os discursos foram direcionando a ideia de que a salvação viria da Igreja. E aí aqui eu estou falando da Igreja Católica histórica, nenhuma discussão sobre a Igreja Católica do presente, mas a Igreja histórica que pregava que somente ela poderia ser a porta da salvação. Essa ideia, como nós sabemos, gerou profundos equívocos, muita dor e muita angústia, e na tentativa de trazer o céu para a terra, através da religião, sempre que se tenta trazer o céu para a terra, através da imposição do uso político da religião, a única coisa que a gente consegue é construir o inferno na terra. E a Idade Média é uma evidência histórica inapagável, indelével, do quanto é nocivo a ideia da gente querer impor Deus e misturar o que é de César, o que é de Deus, o que é do campo da política e o que é do campo da experiência espiritual. Então, a partir disso mesmo, foi aquilo que motivou a angústia de um espírito preparado para esse momento, de criar uma ruptura, em que ele pudesse denunciar que aquela falsa ideia de que somente através daquela instituição se encontraria a salvação. Esse homem, ele faz parte dessa instituição, ele se indigna com o que ele percebe, mas ele não fica numa indignação que era presente em muitos religiosos da época, muitos se indignavam, mas ele vai além dessa indignação. Ele quer que as pessoas tenham acesso àquela verdade direta, sem a interpretação dos pastores. Ele quer que as pessoas possam ler. E nesse movimento ele começa a criar uma dissensão dentro da igreja chamada Reforma. Esse homem é Martinho Lutero.
E a contribuição dele é significativa, porque no momento em que ele entende que as pessoas precisam ter acesso direto aos textos do Evangelho para lançar mão de suas próprias consciências, para interpretar e começar a construir uma relação direta com Deus, sem necessidade de instituições, ele cria um cisma, que a gente sabe historicamente, que deu também depois a Contra-Reforma, que foi uma reação da igreja a essa primeira reforma. A tradução da Bíblia, para o alemão primeiro, havia também advento de uma tecnologia que sem ela não poderia acontecer o que ele fez, que era a imprensa de Gutenberg, era o equivalente à internet de hoje. Sem aquele instrumento, provavelmente o discurso de Lutero tivesse ficado circunscrito àquela época, algumas pessoas que o conheceram, porque não tinham uma tecnologia capaz de reverberar a sua ideia de traduzir os textos. A tradução dos textos gerou uma necessidade, uma sanha de conhecimento, porque as pessoas já tinham contato com o Evangelho por muitos pastores, por muitos padres do passado, homens de bem, nem todos eram equivocados, havia muitas pessoas de bem, grandes teólogos, havia também o significado simbólico da presença de Jesus na vida das pessoas. Elas sentiram necessidade de ter contato com os textos. Mas como a maioria não sabia ler nem escrever, o que aconteceu na sequência foi uma onda de procura por alfabetização, para que as pessoas pudessem ler diretamente os textos. Essa onda de alfabetização elevou o padrão cultural significativamente da humanidade, o que despencou numa reforma que veio também do ponto de vista filosófico e dos paradigmas das ciências, no positivismo. E a gente teve a busca, por exemplo, do conhecimento profundamente, as universidades, pela ação de uma pessoa que começou a questionar que a salvação não estava na instituição. Óbvio que a leitura que se veio depois de um adensamento da reforma, com pessoas que vieram depois de Lutero, criou uma ideia de que a salvação estaria apenas na adesão à figura de Jesus, na aceitação da figura do Cristo como o único mensageiro de Deus. E, obviamente, isso não quer dizer em nenhum momento que aqui vai se discutir o mérito e a importância de Jesus como sendo o mais perfeito Espírito que passou aqui na Terra, o governador do nosso sistema, mas que ao fazer isso, todas as outras manifestações de fé ficam descartadas como sendo espirituais ou de Deus, porque somente Jesus é o caminho. Então Buda é do Satanás, Maomé é do Satanás, Krishna é do Satanás, e aí, e mais uma vez, em nome de Deus, e supostamente em nome do Cristo, se cria a cisão, se cria o conflito, e se cria não a fraternidade, mas a exclusão dos outros, que não pensam como a gente. É por isso que quando da construção da doutrina espírita, os espíritos, para estudar esse tema, eles resolvem lançar mão de um conceito que vai além desse. No momento em que eles dizem que fora da caridade não há salvação. Quando começa a se dizer isso, e está em profunda sintonia com o conceito de que a lei de Deus está escrita na consciência, você tira de uma instituição, você tira de uma leitura particular, a ideia de lei de Deus e a ideia de salvação. Você entrega a cada criatura, a cada um, a interpretação livre por sua consciência e, ao mesmo tempo, a responsabilidade por sua salvação. Que, nessa perspectiva, apresentando um outro conceito de justiça, que é a lei da reencarnação, vai deixar bem claro que a salvação não é ter uma única chance, uma única vida, e se deu certo, massa, vai para o paraíso, mas se deu errado, hashtag, vai para o inferno o resto da vida. Significa dizer que você pagaria toda a eternidade por uma única experiência. Isso sem contar todos os muitos exemplos, não é o tema hoje, reencarnação, do quanto, sem esse conceito, a justiça divina fica meio complicada de ser interpretada por muitos irmãos nossos. Eu lembro que certa feita eu fui chamado para fazer um evento numa igreja, e eles tinham um debate lá, porque uma pessoa tinha sofrido um acidente, perdido as 2 filhas e a esposa no acidente, e os jovens estavam indignados, se perguntando, esse homem é um homem bom, ele sempre foi uma pessoa boa, porque ele está passando por isso? E eu calado, não posso falar, porque senão vocês excomungado, né? E aí, claro, sempre se usa o livro de Jó, que é aquele homem que passa por coisas terríveis, sendo bom, para justificar. Também não é discussão aqui hoje uma leitura espírita do livro de Jó, mas a gente sabe que, na verdade, ali não se trata de uma história factual, os teólogos mais modernos assim o entendem, aquilo de fato não é algo que aconteceu, mas é como uma parábola, mas ele é profundamente impactante, o livro de Jó, ele é considerado uma obra da literatura mundial, porque ele trata da angústia humana de suportar a dor e a injustiça, no momento em que acha que a vida só tem uma única expressão. E só quando você entende que não, é que ela pode ganhar algum sentido, que a gente pode suportar
o que na verdade não é injustiça, mas a ação da justiça numa nova vida. E temporária, porque Deus não nos faz sofrer nossas escolhas que fazem com que isso aconteça. Ele não tem nenhum tipo de espírito sádico, nós é que somos masoquistas. E porque a gente repete o erro, a gente repete a dor, e a repetição da dor tem um único objetivo nessa didática de Deus das mútuas existências: acordar o espírito para que finalmente ele pare e repense o caminho que ele vinha traçando. A dor é um gatilho para a mudança. A dor é uma expressão da necessidade de ir além, de dar um passo à frente, de não parar. Na lei do progresso, ela vai acontecer, ela vai se estabelecer, o progresso vai se estabelecer com nossa participação ou sem nossa participação. Mas é claro que a gente sabe que quando a gente resolve agir na vida, a gente direciona o modo, a velocidade e o tempo em que as mudanças ocorrem. Quando a gente resolve ficar omisso diante da vida, a vida resolve por nós. E nem sempre da forma como a gente gostaria, nem sempre do modo, nem no tempo que a gente queria. E aí vem o sentimento de dor, porque eu não quis tomar a iniciativa de provocar as mudanças que eu estava vendo, que tinha que acontecer. Isso acontece, por exemplo, numa sociedade como a nossa, cujas muitas mudanças precisavam acontecer, e como não aconteceram, nós estamos nesta crise de valores, de ética, de política, de moral, não só com os políticos, mas conosco mesmo, tentando fazer uma revisão de povo. Mas isso acontece também nas intimidades. Daí a ideia também de justiça pelas múltiplas vidas vai fazer entender que não é uma instituição, nem a crença num único dos manifestantes de Deus, mas a vivência da proposta de todos eles. Porque quando nós vamos fazer leitura comparada de religião, com as diferenças que tem, mas no cerne perceberemos muitos pontos comuns. Se há discussões em vários temas, nos temas morais há muita concordância. Sobre respeito, tolerância, fraternidade, amor, perdão, há concordância entre todas as experiências de fé no planeta. Por isso mesmo, o grande objetivo de Buda, de Krishna, de Cristo, de Maomé, dos mensageiros de Deus de um modo geral, é nos chamar para uma experiência prática. Uma experiência em que a gente pense, para que olhar além de si mesmo significasse dizer: se eu sou um ser criado por um Deus perfeito, e as minhas imperfeições me pesam no coração, o que faz com que muitos de nós tenham autoestima baixa, depressão e se odeiem, e tenham dificuldade de viver a experiência de aceitação pessoal. Esse ser que é perfeito, ele demonstra, e aí nós podemos usar aquilo que é o nosso, digamos assim, manancial de conhecimento como cristãos, todo o contexto do Antigo e Novo Testamento, os muitos personagens falidos com quem Jesus lida, homens com dificuldades emocionais extremas, pessoas que vacilam, gente como nós, mas que tem na sombra não algo a ser negado, mas o Cristo vem para que essa sombra se evoque, integre o indivíduo e ele se aceite, porque é uma condição sem a qual a gente não pode servir a ninguém. Teria que Pedro negar Jesus, porque só com esse sentimento profundo de covardia, só com esse sentimento profundo de queda, ele poderia erguer as pessoas. Teria que ele ter feito isso. Ele tinha que sentir a profunda humanidade dele, porque só depois dele ter negado o mestre, ele poderia ouvir discursos sem acusação, sem repressão, sem nenhum tipo de preconceito. Para que você escute alguém que chegue e diga: eu tive um momento de fúria e eu matei minha esposa batendo nela, e você acolha, mesmo que a justiça cumpra o papel dela que tem que ser cumprido, mas você acolhe aquela alma, você tem que entender que você poderia fazer isso também. Você só pode acolher alguém que cometeu um aborto sem julgar, mas acolher como cristão e ajudar a soerguer sem julgar, nem mesmo por um olhar de repreensão, quando você sabe que você também, dadas as circunstâncias, poderia fazer isso também. Você só pode acolher almas caídas se você caiu antes, porque a queda é um capítulo do acerto. E a gente vai vendo que nesse panorama de Deus não existe uma bola fora na vida. Existe a bola que eu podia jogar naquele momento com a minha maturidade. E aquela suposta bola fora, nada mais foi a bola que me explicou que não era aquela bola que eu devia jogar depois. Porque ninguém nasce pronto. Portanto, esses homens e mulheres falidas que Jesus encontra no caminho, ele
olha para essas sombras sem acusação. Ele olha para essas sombras num convite, para que a pessoa se aceite, para que a pessoa se ame. E aí ela pensa assim, poxa, Deus perfeito me ama imperfeito. Isso de fato é algo incompreensível. De fato é algo que foge ao nosso entendimento. Nós que temos amores sob condições, eu só amo você se você for assim, eu só amo se você se, né? Tanto que quando a gente encontra uma pessoa que diz assim, é a pessoa perfeita para mim. A descrição é de condições, veja só. Ela gosta das mesmas músicas que eu gosto. Ela torce pelo mesmo time que eu torço, mesmo que perca no final do segundo tempo. Né? Ela tem a mesma religião. Então você está condicionando o seu amor. O de Deus não tem condição nenhuma. É algo que não consegue rodar no nosso sistema racional. É de fato o que Davi vai chamar algo tão precioso, uma ciência, quando ele vai dizer, Senhor, eu sei que tu me sondas e que me conheces. E vai dizer, essa ciência é tão preciosa que eu nem consigo alcançar tão alta. É de uma preciosidade tão profunda perceber que eu vou chegar em casa naquele dia que eu fiz tudo errado. Tudo. Aquilo que eu já tinha me prometido não fazer, fiz tudo errado. Eu machuquei pessoas, eu agredi, eu invejei, eu falei mal, eu destruí, eu caluniei. E eu chego em casa e é o dia do evangelho no lar. Já aconteceu isso com vocês? Pois é, aí você faz. Vou fazer não. Eu vou esquecer. Eu vou tirar o alarme do celular, não tem moral. Como é que hoje eu vou falar com Deus? Pô, é o melhor dia. É o melhor dia. Qual é o dia que a mãe da gente chama para ter um papo? Eu quero ter uma conversinha com você. É no dia que a gente passou de ano? E que está tudo bem, que a gente deu o maior motivo de orgulho para ela. Ela disse, meu filho, eu quero ter uma conversinha com você. Não, é no dia da queda que mamãe e papai chamam a gente para ter uma conversa. Claro que mamãe e papai, eles cobram, eles dizem, eu não disse. Deus não faz isso. E a gente vê isso muito claramente na parábola do filho pródigo. Ele não chega para um julgamento, ele não volta para uma acusação, embora ele ache que mereça. Embora ele volte achando que nem mereça a condição de filho. E seria para ele até pensando na viagem, se meu pai apenas ficar passando na minha cara e moer, já vai estar de bom tamanho perto do que eu fiz. Nem isso tem. Nem isso. A imagem é tão perfeita que nos detalhes da parábola Jesus mostra que quando o pai avista o filho descendo na colina, ele evita que ele entre na aldeia, porque seria humilhante ele entrar depois de tudo que ele fez. Todos os servos do pai olhariam para ele com um tom de desprezo e desdém. E o pai, talvez pensando em Davi no Salmo, vendo o filho, e mesmo sem ouvir nenhuma palavra, conhece o que ele estava pensando, a dor que ele estava sentindo, e corre em direção ao filho. E aí você imagina um judeu nobre, com toda aquela vestimenta, correndo no meio do sol, para abraçar o filho, para entrar com ele na aldeia, para ele ser tratado com dignidade. E quando o filho pensa em se ajoelhar, ele beija o pescoço, para que ele não se ajoelhe. Olha a imagem que Deus faz do quanto ele nos acolhe. Não tem como compreender. É impossível. Mas então, se Deus me ama com tanta força, com tanto amor, apesar de todas as minhas deficiências, eu preciso me amar. Porque se o perfeito ama o imperfeito, só cabe o imperfeito amar-se. E essa experiência, uma vez sentida, ela me capacita para ir além de mim e amar os outros. Porque se eu tenho um mínimo de lucidez e resolvo amar roçando o imperfeito e cheio de defeito como ele é, eu não tenho como julgar os outros. Eu não tenho como não aceitar as pessoas. Mesmo que seja difícil. Mesmo que tenha hora que eu faça, ai que saco, lá vem fulano, mas Jesus na causa. Vamos lá, respira. Suporta, porque tu também não é lá essas coisas, e que certamente para pessoas bem mais nobres do que você é aquela pessoa que quando chega, faz, eita, lá vem Rossandro. E aí essa caridade que é sair além de mim, para conviver, para tolerar as pessoas, e para sair da minha zona de conforto e servir. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente lembra que na carta de Paulo aos Coríntios, ele não fala de amor
como o sentimento que a gente conhece, mas ele fala de caridade. Você vai lá para uma tradução mais séria, assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ele vai definir, para que o conceito pobre que a gente tem não empobreça a importância do sentimento de caridade. Se você der tudo que você tem, não vale nada. Então, caridade não é apenas dar tudo que se tem. E se você queimar seu corpo também, caridade não é um sacrifício, sim. Não, é algo muito mais. É silenciar, é calar, é ajudar. É deixar o outro, mesmo errado, pensar que tem razão para que haja paz no ambiente. É não ser o indivíduo que provoca a discórdia, mas o indivíduo que provoca a concórdia. É ser aquele que chega para aglutinar e não aquele que chega para separar. E é aquele que sai um pouco de si e olha para a dor do outro. É aquele que consegue perceber, eu sofro, minha vida é difícil, tive uma infância terrível, tal, e todo o discurso que cada um tem de sua saga pessoal na encarnação, decoradinha para dizer, eu sofro, você não sabe como. Sair um pouquinho desse discurso e pensar, mas tem quem sofra mais que eu. Tem quem esteja passando neste momento por provas maiores que a minha. E quem sabe, se eu sair um pouco do foco egocêntrico de mim mesmo, se eu sair um pouco do foco na minha própria questão, na minha própria dor, e por um momento de lucidez servir, eu vou perceber o quanto isso provoca bem-estar em mim. E aí hoje, a ciência tem feito um monte de pesquisa sobre isso, que é interessantíssimo, né? Quando Maslow, um grande pensador do comportamento humano, criou a pirâmide das necessidades de Maslow, que eu acho que muita gente em algum momento da vida pagou alguma cadeira que danada essa pirâmide lá para você estudar, que ele vai dizer o seguinte, que nós temos 5 níveis de necessidade. Os primeiros níveis são necessidades fisiológicas, que é necessidade de alimentação, necessidade sexual e de sono. Então, vamos supor que todos nós temos isso aqui satisfeito. Uma vez que a gente tem essas necessidades básicas satisfeitas, a gente vai para a segunda necessidade, que é de segurança. E hoje é meio complicado falar que a gente está se sentindo seguro, mas vamos supor que a gente tenha a necessidade de segurança satisfeita. Pelo menos a gente tem uma coisa clara, assim, a maior parte de nós aqui certamente tem para onde voltar hoje à noite. Tem onde dormir. Tem uma estrutura de família e um lar que nos acolhe. Mais ou menos humilde, mas tem isso. Certamente aqui não tem um morador de rua. Então essa necessidade também está satisfeita. Na medida em que você tem a primeira e a segunda, você ansia pela próxima, porque a lei do progresso opera, e você então tem necessidade de status. Você tem necessidade de ser importante, de ser aceito, de ser querido, de pertencer a um grupo, de que lhe achem uma pessoa legal. Você tenta agradar as pessoas para conseguir isso, percebe que não funciona. Porque quando você quer agradar a todo mundo, desagrada todo mundo, sobretudo a você mesmo. E aí você começa a focar um pouco mais na sua vida, mas aí você tem necessidade de afeto, que é a 4ª necessidade. Que é quando você tem necessidade de pessoas que façam referências de amor para você. A maior parte de nós tem essas 4 necessidades bem ou mal satisfeitas. Claro, buracos e gaps num ou no outro ponto nós temos, mas a gente tem. Mas a maior parte dos espíritos param no status. Então, quando ele consegue comer, segurança, afeto, o status, aí ele fica só reforçando o status. Mais status. Né? Isso é muito claro porque quando você ganha um salário mínimo, você usa um perfume que quando você vira a esquina, a fragrância foi com ele. Está difícil, você compra um gelos, passou a esquina, a fragrância ficou. Melhorou um pouquinho, aí você compra um perfume melhor, que já tem uma durabilidade melhor. Subiu o padrão, você vai para o perfume francês. E isso nunca para, porque o status no mundo consumista e material como o nosso, ele sempre oferece algo novo para você consumir. E aí gera aquela sensação de que a felicidade seria ter o que eu não tenho ainda. E isso é um buraco sem fundo, em que muita gente desencarna tentando tamponar um buraco sem fundo. É quando você percebe que não somente o que você não tem, mas sobretudo o que você já tem, é o que lhe torna feliz. A lista não é mais a falta, porque ela opera o progresso, é importante que ela aconteça, mas se eu fixar nela, eu fico num looping consumista. A lista também é da gratidão, do que eu já conquistei, pessoal, afetivamente, emocionalmente, profissionalmente, e dentro de mim mesmo, a grande conquista, essa guerra interior, essa reforma íntima. E aí, claro, se a gente consegue isso, a gente começa a entender a proposta de Jesus. Além disso, de querer mais e agradecer o que tem, sai de você. Porque a felicidade vai ser experimentada de fato, de uma forma duradoura, quando você serve e você provoca a felicidade do outro. É por isso que a 5ª etapa da pirâmide de Maslow
é necessidade de autorrealização. É quando você não deseja mais para você. Você deseja para os outros. E claro, a gente tem vários espíritos que mostram que quando eles chegam a esse patamar, eles criam uma onda de luminosidade pessoal tão profunda que eles atingem e marcam a história de um tempo, de um povo especificamente, ou da humanidade, dependendo do grau de potência de amor que esse espírito tem. Aí nós temos os conhecidos de menor estatura, que não são como o Cristo, por exemplo, mas nós temos Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, historicamente tantos homens que foram chamados de santo, como Francisco de Assis, que de fato era. Então a gente vai vendo que aquelas pessoas que elas saem de sua própria condição de ego para servir, elas se sentem planificadas. E é interessante que as pesquisas, por exemplo, na área de neurofisiologia, por exemplo, com mapeamento neurológico, mostra que pessoas que saem com os amigos frequentemente, elas têm um sentimento de realização pessoal muito maior do que quando você troca um carro. Por exemplo, eles quantificaram a produção de endorfina, substância que dá a sensação de vitória e prazer, numa saída com os amigos, uma saída boa, com pessoas boas, que vão acrescentar e que não vão disputar e concorrer com você, quem é melhor naquela noite, mas vão lhe escutar e vão ouvir, uma conversa boa. O sentimento de prazer ele é mais duradouro do que quando você troca de carro. Porque, afinal de contas, o que acontece? Você troca por um carrão massa, você nem bota vidro fumê para todo mundo lhe ver dentro. Depois de 15 dias, você percebe que aquele carro faz uma única coisa, ele lhe transporta de um canto para o outro. E aí você percebe que isso é só um carro. Finalmente, é apenas um carro. Aí você percebe que o sol está ruim e dana o vidro fumê, porque aquilo é um carro. Aí vem a falta, aí você cria uma outra falta, e por isso que volta a condição de que, quando eu saio de mim mesmo, eu deixo de ser pressionado apenas pelos desejos interiores infantis de consumo. De ter mais, de ser mais respeitado, mais querido, mais idolatrado, virar uma personalidade que todo mundo quer. Ai, que legal, fulano. E você fica preso a essa convenção da aceitação do outro, do aplauso do outro, do sorriso do outro. E isso lhe torna vulnerável. Porque você já não é mais você, mas o personagem que você criou para agradar as pessoas. Quando, na verdade, o objetivo não é agradar as pessoas fazendo um papel que elas achem legal, mas é servir. Nem para que você sinta algo de ganho nesse sentido, é a vontade de que nos momentos em que eu possa, no momento que eu esteja um pouquinho mais disposto, eu vá lá e haja produzindo bem ao meu redor. Isso sim traz a salvação da alma. Não dessa vida para uma outra, mas para todo o processo da nossa eternidade. Da construção de valores que em nós se reproduz e se coletiviza. Muitas pessoas, bem intencionadas, diga-se de passagem, tentaram construir uma sociedade mais justa, imaginando que o bem poderia ser provocado por leis, ou por uma forma de governo. Homens como Lenin, como Che Guevara, eles acreditavam que uma revolução política de igualdade, de igualdade, poderia proporcionar um bem-estar a todos, todos seriam atendidos, todas as necessidades seriam supridas e a sensação de justiça aconteceria. E, infelizmente, a história está aí para mostrar que essa fórmula não funciona. Por mais bem intencionada que essas pessoas estivessem imbuídas no momento dos seus movimentos políticos, o que a gente percebe é que é um movimento individual. É uma revolução de cada um. Uma mudança pessoal, em que eu tenho a minha assinatura, minha inscrição pessoal. E aí eu vou fazendo um movimento pessoal e que ele vai se coletivizando. De modo que a verdade é que para acontecer essa mudança que tanto queremos, ela não vai acontecer de cima para baixo, nem de fora para dentro. Ela vai acontecer de dentro para fora. A gente sabe disso. Eu não disse nada de novo aqui até agora. Nada que se diz aqui nas palestras, nada é novo. É o que a gente sabe. E por que se repete? Para que um dia se introjete como comportamento. Para que um dia isso saia do plano intelectual, do prazer de entender, é isso mesmo, né? Eu concordo, isso é lógico, tal, penso assim. Né? A gente tem que sair do eu penso assim para o eu comecei a agir assim. Eu comecei a agir assim, eu comecei a me responsabilizar sobre minha vida, eu comecei a me deslocar da minha dor, eu comecei a olhar para quem está do lado. É uma proposta de fraternidade, o Evangelho é uma proposta de aliança com Deus. Como é que eu vou fazer aliança com o Pai se eu não tenho aliança com os filhos dele? É uma piada que a gente pode imaginar.
Não tem uma salvaçãozinha do meu grupo, da minha igrejinha. Como é que eu vou fazer uma aliança com Deus e restabelecer o contato com o Criador se eu desprezo as criaturas que Ele criou? Inclusive os animais. A própria natureza, que desprezada tem dado resposta. Hoje eu estava ouvindo para cá antes da palestra e estava ouvindo um comentarista da CBN falando que o aumento de desastres naturais no Brasil tem sido preocupante. Ele estava falando, vamos desconstruir mitos. O Brasil tem terremotos sim, tem aumentado os terremotos. Aí começou a mostrar. E isso não é reflexo de outra coisa que não seja a forma como a gente tem lidado com a natureza. Ou seja, há uma lei que ordena tudo e quando a gente vai de encontro a ela, a repercussão que reverbera no coletivo. Como também no individual. Tem uma lei de orientação interna minha. Existe um equilíbrio entre as minhas placas tectônicas afetivas. Se eu não tiver noção disso, elas se chocam e provocam dor e sintomas, as doenças, as úlceras, as angústias, os pânicos, as depressões, as doenças de pele, tudo como uma expressão desse ser que eu não quero reconhecer, que eu não quero dialogar, que eu não quero aceitar. E se eu não aceito esse ser que eu sou, como é que eu vou aceitar o outro? Como é que eu vou ter capacidade de conviver com a diferença? Uma pessoa que pensa politicamente diferente de mim, que tem uma religião diferente da minha, que tem uma visão de mundo diferente da minha, se eu não aceito as minhas próprias diferenças interiores, minhas incongruências. É um processo de construção de aceitação, de reconhecimento pleno de quem se é, tendo uma compaixão pessoal para consigo mesmo, para naquele dia que se faz tudo errado, chegar no Evangelho, baixar a cabeça e dizer assim, papai, hoje foi fogo, fiz tudo errado, mas eu estou aqui, porque eu insisto em acertar. Eu estou aqui porque eu sei que um dia eu vou crescer. E aí você olha assim e pensa, eu sei que aqui hoje deve ter alguns irmãos meus assim, desencarnados, muitos dos quais eu provoquei muita dor, e que está aqui dizendo para si mesmo, eu sabia que você não era bonzinho ainda, por isso que eu estou aqui cobrando a conta, porque você não presta. Aí você diz assim, e de fato, meu irmão, nem eu me convenci de que eu presto. Mas eu estou aqui porque eu quero prestar. E eu quero que você fique, participe do Evangelho. Fique comigo aqui na minha casa. Aliás, você já está, né? Não precisou de convite. Então, mas agora eu estou convidando você, porque eu quero mudar. E enquanto eu não mudar, fique perto de mim. Fique provocando em mim a necessidade de mudança. Fique mostrando as minhas sombras. Porque você está sendo um objeto de amor. Que a gente dá o nome de obsessor. Você está provocando em mim e mostrando. Você não é quem você prega, não. Tira essa máscara que eu te conheço. Você está com essa nova encarnação, mas eu sei que você fez comigo. Você esqueceu, mas eu não. Eu lembro. Aí você faz, que bom que você lembra, porque não é para se esquecer, é para se perdoar. Eu sei que um dia eu vou me convencer de que eu sou melhor e vou convencer você também, e nós dois estaremos libertos. Um dia a gente pode até reencarnar e casar. Não é assim mesmo, estou brincando, não é uma brincadeira, acontece mesmo. Um dia todo aquele ódio, que na verdade é um amor que foi traído, de várias formas, volta a ser amor. O vetor inverte pelo exemplo da caridade, o exemplo, não do discurso. Aquilo inverte e o ódio e o ressentimento se tornam numa paixão profunda, num amor, numa reverência, numa gratidão. E o objetivo é esse, porque são pessoas que foram excluídas da nossa vida em algum tipo de traição ou afetiva, ou financeira, ou moral, que nos deixa a necessidade de trazê-la de volta ao nosso convívio na grande família universal. Por isso que elas vão retornar mesmo. Nós vamos estar juntos, sim. Porque o objetivo final é o grande banquete da fraternidade. Para a construção disso, é preciso agir. E por isso que os Espíritos, então, fizeram uma reconfiguração do conceito de salvação. Eles ampliaram o conceito e devolveram à comunidade dos seres humanos todos, e não a um grupo especial de eleitos. Conceito que, inclusive, só provocou dor na humanidade. Sempre que um grupo se achou melhor do que o outro, se achou com o direito de matar. Foi essa ideia de uma raça pura e eleita que fez com que os alemães se tornassem, digamos assim, auto-justificados no genocídio que provocaram.
Portanto, fora da caridade não há salvação implica não é um livro, não é um grupo, não é uma instituição, é uma atitude. É uma atitude que não precisa de queimar os corpos pessoais, que não é doar tudo que tem, é doar-se. Doar-se plenamente como pessoa. Cada um no seu nível, cada um no seu percurso. Isso é importante. Cada um no seu nível, cada um no seu percurso, porque comparações só provocam dor e angústia. Cada um consegue construir o seu processo do seu jeito único. Por isso que Deus nos criou tão diversos. Porque nós, melhores, nós todos juntos somos sempre melhores do que um de nós apenas. E isso nos dá a ideia de humildade e da necessidade dos demais, de estarmos aqui juntos. A construção disso implica algumas dessas ações. Por isso que eu terminaria fazendo um convite. Se vocês puderem ir amanhã para ajudar com o kit de fraldas e de leite, se puderem chamar os amigos, porque amanhã é apenas o início de um grande processo de ajuda que deve ser bem mais amplo a essas famílias, incluindo depois a adoção dessas famílias por pessoas que possam, ajudando essas famílias longamente com seus filhos, e sei que muitos de nós podem. Então fica o convite para que a gente consiga ir sempre um pouco além. Muita paz a todos, irmãos.